Olá, tenham todos um bom dia. Começando aqui com conexões, então, falando de Teorema de Pitágoras. No Antigo Egito, de tempos em tempos era necessário que as terras fossem demarcadas, pois eram inundadas pela enchente do rio Nilo. Para realizar essas demarcações, os estiradores de cordas eram requisitados. Eles conheciam um caso particular de triângulo retângulo, com lados medindo 3, 4 e 5, como eu mostrei no vídeo anterior. Davam 12 nós em uma corda, com a mesma distância um do outro, e formavam um triângulo com vértices em 3 desses nós, como 5 ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O triângulo tinha um ângulo reto, que está aqui, o ângulo de 90 graus, que era usado para ajudar a restabelecer os limites dos terrenos para que os devidos impostos pudessem ser cobrados. Então, era assim que eles mediam naquela época, através de nó, corda, né? Muito antigamente eram feitas marcações em ossos, tudo isso vocês já estudaram lá no 6º ano, 5º ano, 6º ano. Vamos para uma investigação matemática. Na figura a seguir, considere cada quadradinho como uma unidade de medida de área e seu lado como unidade de medida de comprimento. Então, tá aqui. Cada quadradinho equivale a uma unidade quadrada de área, certo? Então, vamos lá. Tenho aqui um quadrado com 5 vezes 5, 25, 3 vezes 3, 9 e 4 vezes 4, 16. Aqui está perguntando, tem algumas perguntinhas antes de nós entrarmos em alguns exemplos que eu quero fazer para vocês sobre o Teorema de Pitágoras. Qual é a medida de cada lado do triângulo ABC? Então, vamos lá. Então, vamos para as perguntinhas. Qual é a medida de cada lado do triângulo ABC? Então, eu tenho aqui que do segmento A até o segmento B, o lado AB desse triângulo, AB. Então, aqui, ó, do A até o B, eu tenho 3 unidades de área, 3 unidades de medida, certo? Como se fosse 3 centímetros, 3 metros, 3 quilômetros, é 3 unidades de área. Depois, eu tenho o BC. No lado BC, eu tenho 5 unidades de área. E no lado AC ou CA, tanto faz, eu tenho a medida de 4 unidades de área. O triângulo ABC é retângulo? Explique sua resposta. Por que é retângulo? Sim, né? Por quê? Porque ele tem um ângulo de 90 graus, tá? Vou botar aqui só ângulo de 90 graus, que classifica ele como triângulo retângulo. Qual é a área de cada um dos quadrados construído sobre o lado dos triângulos? Então, a gente tem qual é a área de cada um dos quadrados construídos sobre os lados do triângulo. Então, eu tenho aqui, ó, um quadrado que é 3 por 3, que vai dar 9 unidades quadradas de área. Eu tenho um que é 4 por 4, que vai dar 16 unidades quadradas de área. E eu tenho outro ali que é 5 vezes 5, 25 unidades quadradas de área. Some as áreas dos quadrados verde e do quadrado amarelo. Quadrado verde e quadrado amarelo. Que relação matemática é possível observar entre a soma dessas áreas e a área do quadrado vermelho? Eu já expliquei no vídeo anterior que se eu somar esses dois, os dois menores, vai dar o tamanho da área do maior, 25. Depois tem outra perguntinha aqui. Observe a figura ao lado. Como podemos calcular a área do quadrado em branco? Gente, eu só vou fazer uma explicaçãozinha aqui para vocês. Eu tenho o ângulo de 90 graus aqui. Ó, sempre o que está na frente dele é a hipotenusa, que é dada pela letra A, lado maior. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado. Qual seria o valor do A? Eu tenho aqui, ó. Eu vou calcular.
6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, A ao quadrado igual 6 vezes 6, 36. E 8 vezes 8, 64. Então, A ao quadrado igual 36 mais 64 vai dar 100. Esse quadrado aqui, eu passo na forma do quê? De raiz quadrada. Então, o A vai ter igual a 10. Ou seja, aqui eu vou ter 10 quadradinhos, que vão dar a minha figura. Então, como podemos calcular a área do quadrado branco? A área do quadrado branco é 10, porque eu já sei que aqui vale 10, vezes 10, que dá 100. Ou eu posso fazer 6 vezes 6, que vai dar 36, e 8 vezes 8, que vai dar 64, e eu somando os dois, vai dar o 100 que está lá. Qual é a medida do maior lado do triângulo? Qual é a medida do maior lado do triângulo? A medida do maior lado do triângulo eu já fiz usando o Teorema de Pitágoras, que é 10. Já vou fazer algumas atividades aqui com vocês, para vocês entenderem um pouco melhor. Então, vamos lá. Identifique em cada triângulo, retângulo, a seguir, quais lados são os catetos e qual lado é a hipotenusa. Gente, eu olho o ângulo de 90 graus. O que está na frente dele, eu chamo de hipotenusa. E o que está aqui, eu chamo de cateto. O que sobrar é cateto. Eu olho o ângulo de 90 graus. O que está na frente dele, eu chamo de hipotenusa. O que está ao lado, eu chamo de cateto, ok? Então, isso é a explicação. Número 2. Quando se trata uma diagonal qualquer do retângulo, ficam determinados dois triângulos retângulos. Aplicando o Teorema de Pitágoras, encontre o valor de x em cada retângulo. Então, vamos lá. Eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Qual é o valor do meu a? Então, eu vou olhar o ângulo de 90 graus. O que está na frente dele é o valor do meu a, que é o x aqui. O b e o c tanto faz qual que vocês vão colocar, tá? Não importa, porque é uma soma, então não vai dar nada. Vai dar o mesmo, tanto faz vocês colocar o 6 aqui ou 3, vai dar a mesma coisa. Então, x ao quadrado igual 3 ao quadrado, 9. 6 ao quadrado, 36. X ao quadrado igual 9 mais 36 vai dar 45. X é igual a raiz de 45, aí assim, ó, não tem a raiz de 45, certo? Não tem. O que eu vou fazer? Se vocês forem numa prova, né, de um concurso, de UIFSC, não vai estar essa resposta aqui para vocês. Ela vai estar simplificada. O que é simplificar? É como se fosse lá no sexto, sétimo ano, tirando o mínimo múltiplo comum. Dividido por 3 vai dar 15, dividido por 3 vai dar 5 e dividido por 5 vai dar 1. Então, quantos números aqui que ficaram iguais? 2 números. Então, vai ficar assim, x igual raiz de 3 ao quadrado. Por que eu junto de 2 em 2, professora? Porque aqui, como é uma raiz quadrada, é um 2 que tem ali. E o 5 continua dentro da raiz. Esse 3 vai para fora. Então, 3 raiz de 5. Esse é o meu valor do x. Se for numa questão do IFSC, ela vai estar dessa maneira aqui e não de outra, ok? Depois, vou fazer outro aqui, porque isso aqui fica como explicação, porque tem aluno que vai pensar assim, ó, vai dizer assim, ah, a professora fez aquele lá que não tinha raiz e deixou o de raiz mais difícil para nós fazer. Então, o que vocês têm que ter em mente, né? A gente não pode pensar isso, porque a gente tem que ter uma noção e pesquisar. A matemática ela é muito pesquisa. Os alunos que se dão bem, os alunos que eles pesquisam, eles prestam atenção em explicação e não fazem que nada é nada. Então, a gente tem que prestar atenção, sim. Vamos lá. Teorema de Pitágoras. A ao quadrado, b ao quadrado, mais c ao quadrado. Sempre o oposto ao ângulo de 90 graus é o meu a. Então, 4 raiz de 2 elevado ao quadrado igual
Os outros dois lados é o B e o C. Então, x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Agora eu vou resolver isso aqui. Como que eu vou resolver isso aqui? Primeiro, eu elevo 4 ao quadrado, que vai dar 16. Ok? Depois, 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Então, vou botar aqui, raiz de 4 igual x ao quadrado mais 16. Só que quanto que é a raiz de 4? É o 2. Então, 16 vezes 2 igual a x ao quadrado mais 16. 16 vezes 2 vai dar 32, igual a x ao quadrado mais 16. O que eu faço agora? Letra para um lado, número para o outro. Então, x ao quadrado igual, como se eu deixasse ele daqui e passasse o 16 para cá. 32 menos 16. Daí tem gente que vai dizer, professora, mas como é que tu fez isso aqui? Passou o x para cá e não ficou negativo. Gente, eu posso fazer o seguinte, 32 menos 16 igual a x ao quadrado, que vai ficar 16 igual a x ao quadrado, que é o que vai dar aqui, ó, x ao quadrado igual a 16, e passo na forma de raiz. Raiz de 16, x é igual a 4. Então, o valor do meu x naquele triângulo retângulo ali é 4. Depois, quando vocês forem fazer essa daqui que eu vou pedir, o que vocês vão olhar assim, ó, professora, tenho que descobrir a hipotenusa, eu tenho um cateto, mas não tenho outro. Gente, olha a visualização. Se aqui mede 5, aqui também mede 5, ok? Prestem muita atenção, ok? Beijo, galerinha, fiquem com Deus.